Bom dia, jovens, tudo bem? Professor Marcelo, Física. Pessoal, vamos lá. Nós estamos agora no capítulo 7, corrente elétrica, tudo bem? Gente, lendo um textinho aqui, ó, vem comigo, ó. Na natureza, os raios são simplesmente a movimentação de cargas elétricas devido a uma DDP. Professor, o que é DDP? Diferença de potencial, jovens. Na aula anterior eu falei para vocês, certo? Entre dois pontos propagando-se por um meio condutor. Gente, os raios, aquelas descargas elétricas lá, tudinho que você vê durante uma tempestade, nada mais são do que movimentos de cargas elétricas. Só que é o seguinte, o ar, ele é um isolante. Professor, o que é um isolante? Isolante é um material ou meio que não tem movimento de cargas. Ué, professor, como assim? Então, como é que eu vou ter uma descarga elétrica? É o seguinte, só vai existir uma descarga elétrica, um raio de uma nuvem ao solo ou de uma nuvem para outra nuvem, quando eu tenho uma DDP muito alta, cara. Quer dizer o quê? De um lado eu tenho muita carga e do outro eu não tenho. Quando eu tenho muita carga, esse excesso de cargas é muito alto, essas cargas elas rompem essa barreira isolante e eu tenho a descarga elétrica, aqueles raiozinhos que nós vemos no céu, tudo bem? Pessoal, continuando, ó. O que causa essa corrente elétrica? Gente, eu tenho dois corpos carregados, um positivamente e outro negativamente. Esses caras estão afastados infinitamente, um muito afastado do outro, certo? Certo, professor? Para que um não interfira no outro, um campo de um não interfira no campo do outro. Tudo bem, beleza. Eu vou lá e ligo esses dois caras por um fio condutor. O que vai acontecer? Gente, esse fio condutor, ele é um material que, principalmente metais, tá? Ele é um material que tem uma coisa chamada de elétrons livres. São elétrons que não estão presos àqueles átomos que constitui aquele material, certo? Certo, professor. Eu tenho uns elétrons livres. E quando eu ligo isso daí, eu vou pegar esse cara, ligar nesse cara positivo e vou ligar nesse cara negativo. Peraí, professor, então eu vou criar uma DDP? Isso, cara, vai criar uma DDP entre esses caras. Se eu criar uma DDP com esses caras aí, eu vou ter movimentação de cargas. Eu vou ter minha corrente elétrica. Certo? Certo. Só que os elétrons irão sair do corpo de menor potencial para um corpo de maior potencial. Por quê, professor? Porque os elétrons têm cargas negativas. Cargas negativas saem. Lembra lá das placas? Saem ou se afastam das placas negativas e se aproximam das placas positivas. Aqui é a mesma ideia, jovens. Tá? As cargas se movimentam, são os elétrons. Elétrons, cargas negativas, tá? Eles passam do menor potencial para o maior potencial. Por quê? Eu tenho muito elétron aqui, cara. Muito elétron aqui eu não tenho. Eu tenho muito elétron, uma diferença de potencial muito grande, sai daqui, vem para cá. Ou pelo fato de haver um campo elétrico no condutor, de maior para o menor potencial. Lembra lá? O campo elétrico é do maior potencial para o menor potencial. Beleza? Vem comigo, ó. O que é uma corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de cargas. Esses elétrons livres, pessoal, em um condutor, se ele não tiver num potencial, eles vão estar uma movimentação devido à temperatura, coisas aí que nós vamos ver lá na termo, tá? Eles vão estar em movimento, só que não vai estar ordenado. Um vão estar parado, vai estar em movimento bem pouquinho. Eu vou lá e coloco uma DDP neles. Eles estão que nem louco. Coloquei uma DDP, eles vão numa única direção, vai ordenar esse movimento deles. Para que haja uma corrente elétrica, os condutores não devem estar em equilíbrio eletrostático, quer dizer, já pensou se esse cara é neutro e neutro? Quer dizer, a mesma quantidade de elétrons que eu tenho aqui? Vou ter corrente elétrica? Não, porque eu não tenho DDP, eu não tenho uma diferença de potencial.
Logo, se eu não tenho uma diferença de potencial, eu não tenho corrente elétrica. Se eu criar uma DDP, uma diferença de potencial, aí eu tenho uma corrente elétrica. Certo? Beleza. Eu consigo determinar, professor, quanto de corrente elétrica vai passar em um fio condutor? Consigo. Nada mais é do que a corrente elétrica média é a quantidade de carga que passa em um determinado período de tempo. Se eu contar lá quantas cargas vão passar em um determinado período de tempo, eu tenho a corrente elétrica. Certo? Beleza. A unidade. Qual que é a unidade de carga? É coulomb, professor, isso. E tempo? Segundo. Coulomb por segundo eu chamo de ampere. Tudo bem? Só lembrando, hein, pessoal, carga nada mais é do que o número de elétrons vezes a carga elementar. Essa carga elementar, pessoal, é aquele 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? Quanto maior o número de cargas que atravessa o fio condutor, maior será a quantidade de carga total que vai atravessar ele, tá? Beleza. Gente, lá na página 38, eu tenho um exercício da PUC, tá? Lá o Garfield, página 38, o Garfield lá fazendo uma sacanagem com o cachorrinho dele. Gente, é o seguinte, ó. Você lendo aí o texto é muito grande, nada mais, eles vão descrever o seguinte, ele fala que hoje se sabe que uma descarga elétrica na atmosfera pode gerar corrente elétrica numa ordem de 10 a 15, de 10 elevado a 5 amperes. É muita corrente elétrica. Gente, que as tempestades ocorrem no nosso planeta originam, em média, 100 raios por segundo. Isso significa que a ordem de grandeza desses números de elétrons que são transferidos por segundo por meio das descargas elétricas é aproximadamente, vamos ver lá. Vamos lá fazer a continha. I é igual a quantidade de carga por um determinado período de tempo. O que é delta Q? O que é delta Q? Não é N vezes E sobre delta T igual a corrente, tá? Eu vou colocar aqui bonitinho para vocês. Eu quero saber quanto de elétron vai passar. É isso que ele está perguntando. Qual vai ser a ordem da quantidade de elétrons que vai se movimentar ali? Beleza? Beleza, professor. Eu vou isolar esse cara, eu vou isolar N. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, a conta vai ficar assim, ó. Vai ficar I vezes delta T sobre E. Vamos lá, jovens. Ó, pessoal, vou colocar aqui embaixo, ó. N. Qual que é o valor da corrente, professor? 1 vezes 10 elevado à quinta. Isso, 1 vezes 10 elevado à quinta. E o tempo? Gente, é aí que está a pegadinha da questão, hein? Eu tenho 100 raios por segundo, não é? Então, é esse tempo aí, esse intervalo de tempo, 100 raios por segundo. Então, ó, será 100 raios em 1 segundo, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Beleza. Gente, vocês concordam comigo que 100 é 10 elevado a 2? Então, vamos fazer a conta direto? 1 vezes 1 é 1. 10 à quinta vezes 10 ao quadrado. N, 1 vezes 10 elevado à sétima. Dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se eu for fazer essa conta aqui, ó, 1 dividido por 1,6 é 0,625 vezes 10. Menos 19 sobe 26 elétrons. Gente, a resposta é isso aqui. Ele quer saber isso aqui, ó, essa ordem de grandeza aqui, ó. Esse valor. E esse valor aí bate com a alternativa letra C. Beleza? Gente, eu vou apagar o quadro agora para nós resolvermos, desenvolvermos mais o nosso conteúdo. Tudo bem? Agora um momentinho. Beleza, jovens. Depois desse truque de mágica aí, apaguei o quadro e coloquei mais informações para vocês. Gente, continuando aqui, ó, vem comigo, ó. Gráfico da corrente elétrica em função do tempo. Eu tenho dois tipos ali de correntes elétricas, tá? É a corrente elétrica constante e uma corrente elétrica variável. Gente, uma corrente elétrica constante, eu quero que vocês entendam o seguinte, é uma linha reta, tá? Com o passar do tempo, o valor da minha corrente continua mesmo, então um valor constante. Vamos supor aqui, ó,
2 amperes. Passou 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, ele continua com 2 amperes. Tá? Então, essa região abaixo da linha do gráfico aqui, ó, você pode perceber que vai surgir um quadrado, um retângulo, e eu vou descrever uma figura geométrica, certo? Eu posso também pegar essa área, essa figura geométrica, a área dela, e conseguir determinar a quantidade de cargas. Como assim, professor? Dá uma olhada aqui ó, comigo. Ó. Agora, a corrente elétrica variável. Em um determinado tempo, eu tenho uma determinada corrente elétrica. Passou um determinado tempo, eu tenho um outro valor de corrente elétrica diferente. Ah, professor, teve um aumento de corrente elétrica, então eu tive uma corrente elétrica variável? Sim. Percebe-se, pessoal, que eu tenho uma figura geométrica, formou-se uma figura geométrica nessa região abaixo da linha do gráfico. Ah, professor, essa figura geométrica aí eu sei. Ah, vai aparecer lá, vai ter questões, vai aparecer um trapézio, um retângulo, um triângulo, um quadrado. Ah, professor, essas figuras geométricas aí eu sei, professor, como é que é a área dele. Então, você vai lá, determina a área, esse valor vai ser um valor numericamente igual ao valor das cargas, certo? Como assim, professor, numericamente igual? Olha só, pessoal, aqui onde eu estou, eu vou contar 1, 2, 3 cadeiras. E eu contei 1, 2, 3 lâmpadas. 3 lâmpadas é igual a 3 cadeiras? Não, uma coisa é diferente da outra. Mas só que é numericamente igual. 3 de um e 3 do outro. Entendeu? A área sobre a curva do gráfico fornece um módulo do valor da carga que atravessa a secção. Então, se eu conseguir determinar, calcular a área dele, é numericamente igual ao valor da carga, certo? Beleza. O sentido convencional da corrente. Aqui vai começar a dar uma dorzinha de cabeça para vocês. Mas, gente, calma. Professor, até o quadro passado aí, o senhor tinha falado que eram os elétrons em movimento, tudinho sim. É porque hoje nós sabemos. Antigamente, os caras já sabiam a diferença de potencial, os caras já sabiam uma região de alto potencial, quer dizer, uma região positiva, uma região negativa, os caras já tinham estabelecido isso. Só que tinha um problema. Os caras, que eu falo os caras são os cientistas, os caras não sabiam quais eram as cargas que estavam em movimento. Se eram as cargas positivas ou se eram as cargas negativas. Então os caras estabeleceram, olha, tem carga saindo desse lado e indo para esse lado. Mas não sabia que carga que era, falaram, vai ser a carga positiva mesmo. Então, a corrente elétrica convencional, que a partir de agora, nós vamos sempre estiver falando para vocês, gente, a corrente elétrica, é esse cara. É a corrente que vai sair do polo positivo e indo para o polo negativo. Mas, professor, não é o contrário. É o sentido real, real mesmo. Os elétrons saem do polo negativo e vai para o polo positivo. Isso aqui depois. Os caras falaram, nossa, são os elétrons. Nós vamos ter que mudar toda a convenção, vamos ter que refazer tudo de novo. O cara falou assim, não vai ter necessidade disso. São cargas em movimento. Beleza? Beleza. Só vamos estipular uma coisa. Na convencional, que a partir de hoje é o que nós vamos usar, esse cara aqui, ó, é a convencional, é o movimento das cargas positivas saindo do campo positivo. Saindo do lado positivo. Ah, professor, então a partir de agora, quando o senhor falar corrente elétrica, o senhor vai estar falando que é o movimento de cargas positivas saindo do lado positivo e indo para o lado negativo, não é? Sim. Mas verdadeiramente, é do negativo para o positivo. Sim, sim. Aqui é carga positiva, tá, gente? O campo elétrico, então a corrente convencional vai sair do polo positivo e vai para o polo negativo, a corrente elétrica. Só que é uma corrente de cargas positivas, que nós vamos ter isso em mente. Professor, mas só disse um dia que não existe fluxo de cargas positivas. Sim, eu disse, tá? Em sólidos. Mas isso aí eu vou explicar mais para frente, tá? Lá tem movimento de cargas
positivas lá dentro de um líquido, que é o que eu vou falar aqui para vocês agora. Mas por convenção, por isso que é convencional, tá bom? Tá bom. O sentido convencional da corrente elétrica I é o mesmo do sentido do vetor campo elétrico. Tá para lá, positivo para o negativo. Corrente, carga positiva, campo elétrico. E oposto ao fluxo dos elétrons. Os elétrons saem desse lado, desse cara, e vai para lá. Então, a corrente convencional é oposta ao fluxo dos elétrons, tá? Beleza. Então, como é que é o sentido real, verdadeiro, professor? Se eu fosse ver, sai do polo negativo e vai para o polo positivo, tá? Sai do polo negativo e vai para o polo positivo, os elétrons. Tudo bem? Beleza, professor? Professor, agora tipos de corrente elétrica. Eu tenho a corrente elétrica contínua, CC. Toma cuidado, pessoal, que vocês perceberam que todos os nomes, boa parte dos nomes, os conceitos físicos, as grandezas aí, nós estamos abreviando, né? Corrente é I, DDP é a diferença de potencial. Então, você tem que ficar fixo isso na sua mente. Quando ele fala, em um momento, não sei o que, corrente CC. O que é corrente CC? Corrente contínua. Professor, o que é corrente contínua? Ela mantém a sua intensidade e o sentido constante. Gente, é o seguinte, se esse cara aqui for de 2 volts, ele vai ser 2 volts sempre. Perdão, desculpa, gente, corrente. 2 amperes, vai ser 2 amperes sempre. Professor, o que me fornece uma corrente contínua? Pilhas, baterias, tá? Nesse momento, se você estiver no computador de casa, notebook não tem a bateriazinha? Tem. Então, é uma corrente contínua, certo? Professor, estou assistindo a sua aula agora pelo meu celular. O celular tem uma bateria, corrente contínua. Professor, e quando a corrente é alternada? Inverte o sentido periodicamente, quer dizer, vai ter momentos que a corrente vai estar indo para uma direção e vai ter momento que a corrente vai estar indo voltando, com variações na intensidade. Isso é o seguinte, pessoal. Olha só, eu vou estar aqui. Eu vou lá para aquela direção, alternado, tá? Eu vou chegar a um determinado momento, parou e vou voltar. Parou e vou voltar. Parou e vou voltar. E assim eu vou alternando. Eu vou para o polo positivo, depois vou para o polo negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Isso que é. Professor, onde que eu tenho isso daqui? Onde que eu tenho isso daqui? Na tomada de casa. Essa tomadinha da casa de vocês. Se você agora está me assistindo pelo computador e você viu que a tomada está lá na tomadinha de casa, lá, do computador está na tomada de casa, ela, até entrar dentro da CPU, ela é uma corrente alternada. Isso quer dizer o quê? Tá assim, lá dentro da sua casa. Quando ela entra dentro da CPU, e futuramente eu vou explicar para vocês, lá dentro tem um monte de circuitos elétricos lá, e para esse aparelho seu funcionar, ele vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua, tá? Esses equipamentos eles não funcionam com corrente alternada. Eles se alimentam de corrente alternada, mas eles fornecem para o equipamento uma corrente contínua. Relaxa, futuramente nós vamos aprender isso daí, tudo bem? Isso aqui é só o começo, tá bom? Pessoal, vem comigo, Professor, as correntes elétricas, elas têm alguns efeitos bacanas, gente. Efeito magnético. Professor, como assim? Em um fio, quando passo corrente elétrica em um fio, ao redor desse fio cria-se um campo. Além de um campo elétrico dentro do condutor, no condutor, ao redor dele cria-se um campo magnético. Isso daí também nós vamos voltar e explicar para vocês com calma, tudo bem? Mas fiquem na mentezinha de vocês. Em um fio, quando passa a corrente elétrica nesse fio, cria-se ao redor desse fio um campo magnético. Legal, professor. Quando a corrente passa por um fio, surge um campo magnético. Esse campo magnético, esse efeito aqui da corrente elétrica, é usado muito em motor.
Não tem um motorzinho, quando você coloca ele na tomada lá e ele precisa girar, o que está acontecendo? A corrente elétrica está passando por dentro do motor, e se vocês tiverem a oportunidade de abrir um motorzinho, desde um motorzinho pequenininho, aqueles de carrinho de controle remoto, a uns motores gigantescos mesmo, se você abrir ele, é tudo igual. É um monte de fio enrolado. Então, quando passa corrente, um monte daqueles fios ali, quando passa corrente naqueles fios, cria-se um campo elétrico. Esse campo elétrico faz girar o eixo do motor. De novo, esse conteúdo aí, essa parte, nós vamos voltar a explicar novamente nos próximos conteúdos, nos próximos capítulos, tá? Eu quero que vocês entendam isso daí, tudo bem? Agora, efeito luminoso. Quando tem essas lâmpadas fluorescentes, essas lâmpadas brancas aí que nós temos em casa, aquelas compridas, não tem? Aquelas de tubo, grandona. E até quando nós voltarmos aqui para a nossa escola, logo, logo tudo isso vai passar, você vai olhar assim, professor, aquelas lâmpadas de tubo, assim, grandonas, que tem na nossa sala, professor, como funciona? Quando você liga, passa corrente elétrica naquele gás ali dentro, um gás, é chamado gás rarefeito. Quando os elétrons, as cargas, batem naquele gás, nas moléculas daquele gás, faz um processo de agitação e esse gás começa a brilhar. Certo? Certo, professor. Então, eu consigo transformar a energia elétrica em energia luminosa. Toma cuidado, tá? Lâmpada fluorescente. É o exemplo que eu falei para vocês. Tudo bem? Beleza, pessoal. Eu também tenho um efeito químico. Uma solução eletrolítica. O que é? Eu tenho lá, pessoal, o seguinte. É uma solução, tá? Líquida. Eu coloco duas placas, uma de zinco, uma de cobre ali. E dentro daquele material, uma placa ela vai se decompor e a outra placa vai pegar aquele material. Então, eu tenho um movimento. Aqui no processo eletrolítico, eu tenho um movimento de cargas positivas, tá? Verdadeiramente. Tudo bem? São percorridos por uma corrente elétrica, sofrendo a reação química ou decomposição de íons em cátions e ânions. Tudo bem? Revestimento de materiais, eu uso muito isso daqui. Se você quer banhar algum metal com ouro, por exemplo, ou com prata, nós usamos esse processo aí. Gente, eu vou agora apagar o quadro e vou passar os dois últimos tópicos de efeito da corrente elétrica. Tudo bem? Um momentinho. Beleza, jovens. Gente, eu apaguei o quadro e dei ênfase agora nos dois tópicos dos efeitos da corrente elétrica. Muito importante. Gente, eu tenho um efeito fisiológico. Choque. Tem que tomar muito cuidado, gente. Consiste na ação da corrente elétrica sobre o corpo humano ou animal, causando sensações dolorosas e contrações musculares. Isso aqui quando eu pego 1 miliampere. Se o seu corpo for atravessado por uma corrente elétrica de 100 a 200 miliampere, fatal. Professor, por que isso acontece? Professor, lá em casa lá, já tomei um choquinho lá na tomada de casa lá e não morri. A corrente lá é alta. Depende de vários fatores. Depende do seu corpo, depende se você está totalmente descalço, depende de várias coisas. Só que depende principalmente do tempo que você está sofrendo esse choque. Tá? Quanto mais tempo você está em contato, o choque atravessando o seu corpo, isso sim é também muito importante. Tá? Também vai depender também de uma tensão muito alta, do ambiente onde você está. Então, pessoal, dica muito importante, não mexam nada elétrico, principalmente se estiver na tomada. Tá? Viu alguma coisa ligado na tomada, não mexe. Tudo bem? Professor, eu estou vendo uma pessoa ali tomando choque. O que eu faço? Gente, se afasta dela. Se ela estiver segurando num fio, num cabo, por que a pessoa ela está tomando choque? Ela fica com a mão fechada. Porque, cara, ela está tomando choque, é doloroso, muito doloroso, e ela não abre a mão. Ela sofre isso aqui, ó, contrações musculares, os músculos se contraem.
sua mão, o seu corpo é formado de músculos também, né? Então, quando passa corrente elétrica no músculo, a tendência do músculo é se contrair. Ele está com a mão fechada ali, não porque ele quer, porque ele gosta de tomar choque, porque ele não consegue abrir, certo? Então é isso, pessoal. Tenta procurar algum objeto que seja um objeto, caso vocês não tenham como desligar. Primeiro, gente, tenta descobrir aonde esse fio está ligado na tomada. Tenta desligar, tirar da tomada. Não toca na pessoa. Por favor, não toca na pessoa. Ou vai lá, tenta tirar da tomada, ou corre lá no padrão da casa de vocês, tem uma chavinha, um disjuntor, desliga aquele disjuntor. Ou então pega um material, um pedaço de madeira, se possível, e tenta tirar, afastar aquele cabo da mão da pessoa, tá? E depois disso, pessoal, emergência, tá? Beleza. Um outro efeito muito bacana e muito legal é chamado efeito Joule. O que é efeito Joule, pessoal? Efeito Joule é a transformação, vou escrever aqui, ó, transformação direta da energia elétrica em energia térmica. Todo equipamento que eu colocar na tomada, bateria, ele vai esquentar. Todo ele. Então, esse processo chama de efeito Joule. Todo condutor que sofre aquecimento, sofre um aquecimento quando é atravessado uma corrente elétrica. Professor, meu computador esquentou demais. Por quê? Está atravessando corrente elétrica nele. Ele esquentou, cara, efeito Joule. Professor, meu notebook esquentou, efeito Joule. Meu celular esquentou, efeito Joule. Tá? Mas aqui, eu quero que vocês entendam que o efeito Joule, ele acontece em equipamentos que a especificação daquele equipamento é esquentar. Exemplo, aquecedores elétricos. Eu não coloco ele na tomada para ele esquentar? Sim, professor. Efeito Joule direto. Chuveiro elétrico. Nós estamos agora aqui mês de maio, abril, maio, maio. Agora frio, tá frio em Cuiabá, que bom. Nós vamos lá no chuveirinho elétrico, liguei o chuveiro elétrico lá. Qual que é a tendência? Qual que é a função do chuveiro elétrico mesmo, professor? Não é esquentar a água? Não é esquentar? Ele não está ligado na tomada? Corrente, energia elétrica transformou em energia térmica? Efeito Joule. Ah, professor, micro-ondas também, né? Toma cuidado. Ué, professor, micro-ondas não é? Micro-ondas não esquenta, professor? Sim, só que o micro-ondas é o seguinte, você coloca o micro-ondas na tomada, você liga ele, ele pega aquela energia elétrica e transforma em energia do conceito de ondas eletromagnéticas. Onda eletromagnética. Então, energia elétrica transformando em onda eletromagnética. Aquela é a onda eletromagnética que vai se chocar com o alimento, que vai fazer o alimento se esquentar. Tudo bem? Toma cuidado, tá? Gente, então, eu falei para vocês todo esse conteúdo. Qualquer dúvida, pessoal, pausa, volta o vídeo, entre em contato comigo, beleza? Vamos lá, firme e forte. Valeu, obrigado.